programa de hoje você vai saber a importância da preservação do manguezal. Fique ligado, o Videomaker está começando agora! Boa noite! Hoje ninguém desconhece a importância do manguezal. Mesmo assim, a destruição é quase uma rotina e velha conhecida em nosso estado. A necessidade de preservar uma das maiores riquezas da natureza é o nosso papo hoje aqui em Videomaker. Com a gente, Clóvis Mendes, autor e diretor de O Manguezal. Boa noite, Clóvis. Boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Clóvis, além de diretor, você também é biólogo, não é? Isso. Como é fazer a junção dessas duas profissões na hora de realizar um trabalho audiovisual? No meu caso é simples, não é complicado, porque eu tenho a formação acadêmica, né, como biólogo, e também tenho a formação como produtor de cinema e vídeo, né? Eu comecei a trabalhar com cinema em 1976, em 78 eu entrei no curso de biologia, e, paralelamente, a minha vida foi seguindo com as duas profissões. Mas, na verdade, a função biólogo é unicamente ligado à produção de vídeos, ligado ao tema meio ambiente. Manguezal, meio ambiente. Geral, né? Só facilitou, na verdade, né? Porque eu entendi. E hoje, graças a Deus, já tem uma referência no mercado com relação a esse tipo de material, né? De produto, em que as pessoas já sabem, né? Que é mais fácil, né? E além de estar falando com um profissional de cinema e televisão, também com um biólogo. Então isso ajuda bastante. Com certeza. Você fez o vídeo em 88 e refez em 2002. Isso. Foi isso? Nesses 15 anos, o que mudou? O que o Mangue... Olha, por um lado, eu acho que a preservação, ela realmente aconteceu mais de fato, tanto por parte do poder público, né? Através de legislação, e da fiscalização também por parte da Polícia Florestal, e também a consciência da população da importância do mangue, né? Não resta dúvida que aqui ou ali existe agressões, invasões, derrubada de árvore do mangue, né? A pesca em época proibida, né? Mas de uma forma geral, acho que a conscientização é outra hoje, e o mangue inclusive está bem mais limpo. Além de estar mais limpo, ele está conservado, né? Poderia hoje nem existir, né? Poderia ter acabado já tudo. Como que esse trabalho foi importante, né? Na verdade é um conjunto de ações, né, por parte de prefeitura, de governo do estado, o IBAMA, né, muitas ONGs também que surgiram trabalhando na questão ambiental, a própria demanda da educação ambiental nas escolas, principalmente de primeiro grau, e eu acho que a consciência também das pessoas com relação à qualidade de vida, né. Hoje a gente observa que a questão da qualidade de vida e a relação dessa qualidade com o meio ambiente, com a natureza, é uma coisa quase que natural. Quem tem a oportunidade de viajar pelo estado e conhece um pouco o estado do Espírito Santo, eu observei algumas coisas assim muito interessantes. Você em cidades assim bem pequenas, como Água Doce, como Rio Novo, lá as pessoas de manhã estão andando, à tarde também estão andando na beira do asfalto. Quer dizer, a princípio essas são cidades que as pessoas não têm estresse, não têm violência, não tem nada, mas esse comportamento de qualidade de vida e relação com o meio ambiente, eu acho que é global, né? As pessoas já... Com certeza, com certeza. Clóvis, nós vamos dar um tempinho agora. Agora nós vamos assistir ao vídeo Manguezal e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo.
O manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, ocorrendo em costas abrigadas e de baixa energia, ou seja, locais mais protegidos das ondas, geralmente na desembocadura de rios, estando sujeito a inundações derivadas do regime de marés. No Brasil, distribuem-se ao longo de todo o litoral, desde o Amapá até Santa Catarina, sendo a maior extensão em área de manguezal do mundo. O Espírito Santo possui vários manguezais ao longo de seus 400 quilômetros de costa. No município de Vitória, 19 dos seus 89 quilômetros quadrados de área são constituídos por este ecossistema. O seu substrato é formado a partir de depósitos de sedimentos provenientes de outros ambientes como marés e rios e de matéria orgânica em decomposição. De modo geral, é pouco oxigenado, frouxo e com alto teor de sais, principalmente sais de enxofre. São estes sais que conferem ao manguezal seu odor característico. Para sobreviver neste ambiente com características excepcionais, as espécies vegetais tiveram que desenvolver várias adaptações, como as que poderemos observar. As florestas de mangue são caracterizadas por apresentar um número reduzido de espécies e um grande número de indivíduos de cada espécie. Em nossa região, como no Brasil, ocorrem os seguintes gêneros: Rhizóphora, Avicennia e Laguncularia. Rhizóphora mangle, ou mangue vermelho, a árvore típica do mangue, é a mais encontrada em Vitória, bem como em todo o estado do Espírito Santo. Sua característica marcante é a presença de rizóforos, que auxiliam na sustentação da planta no sedimento lodoso. Nestes rizóforos há lenticelas, cuja função é a troca gasosa. A cor avermelhada da rizófora vem da grande quantidade de tanino existente na casca da árvore. É com o tanino que as paneleiras tingem suas panelas de barro, produto típico do artesanato capixaba. Ressalta-se que esta espécie ocupa locais mais próximos ao mar, pois os rizóforos permitem melhor fixação no sedimento. Na Laguncularia racemosa, ou mangue branco, as folhas apresentam pecíolos com um par de glândulas na base foliar. Além da Avicennia schaueriana, conhecida como mangue preto ou siriba, encontramos também Avicennia germinans. As duas espécies se diferenciam basicamente pelo formato das folhas. Tanto a Laguncularia como a Avicennia apresentam raízes que desenvolvem-se horizontalmente ao solo e emitem prolongamentos que crescem para cima, denominados pneumatóforos. Estes são providos de lenticelas, que permitem a troca gasosa com a água para a aeração do sistema radicular. As espécies vegetais do manguezal possuem um mecanismo de reprodução conhecido como viviparidade, no qual o embrião se desenvolve preso à árvore-mãe até o momento que se desprende e está pronto para formar um novo indivíduo. Após se desprender, o propágulo, que possui reservas nutritivas, pode se fixar ao substrato ou flutuar por vários meses, até encontrar um ambiente adequado para sua fixação, colonizando novas áreas com a vegetação de mangue. A fauna encontrada nos manguezais é composta por moluscos, crustáceos, aracnídeos, insetos, anfíbios, répteis, aves, peixes e mamíferos, podendo ser classificados em visitantes, residentes e semi-residentes. Aves como garças, mergulhões, socós, martins pescadores e siriemas são animais visitantes. Estas espécies encontram farta alimentação nas águas dos canais que compõem o manguezal. Podem também construir seus ninhos sobre as árvores do mangue, protegendo assim seus filhotes contra os predadores. Os animais semi-residentes passam uma fase de sua vida no mangue, aproveitando o ambiente calmo e rico em alimentos para reprodução, alimentação e proteção. Alguns camarões e peixes, como a tainha e o robalo, passam a fase inicial de sua vida no mangue e parte no mar, voltando ao mangue na época da reprodução.
Muitos animais marinhos entram no manguezal com a maré enchente para se alimentar e voltam ao mar quando a maré está vazando. Animais residentes são aqueles que vivem permanentemente no manguezal, destacando-se os moluscos como ostra, sururu e caramujos, e os crustáceos como as cracas, siris e caranguejos. No manguezal existem vários tipos de caranguejo como o marinheiro, aratu, o guaiamum, o chama-maré e o caranguejo uçá, que é o mais apreciado como alimento e muito comercializado. Alguns caranguejos vivem no solo, escavando galerias que lhes servem de abrigo. Outros subindo e descendo sobre os troncos das árvores, de acordo com o movimento das marés. Aliás, a maré determina o ritmo de vida também dos moluscos, que necessitam da água para respirar. Quando a maré desce, eles fecham suas conchas e ficam esperando a maré subir, para que eles possam novamente respirar e se alimentar, pois são animais filtradores. Os caranguejos e as aves são de grande importância para o ecossistema manguezal, pois desempenham papéis essenciais na dinâmica deste sistema. O ato da procura de alimento, a escavação das tocas e a movimentação destes animais reviram o sedimento, permitindo que haja uma oxigenação do substrato e a liberação de nutrientes para a massa d'água. O manguezal é uma importante fonte de alimento. Em apenas 1 km², são produzidas mais de 15 toneladas de proteínas representadas por peixes, moluscos, crustáceos e outros seres que a visão humana não consegue perceber. Esses seres vivos, visíveis e invisíveis, formam a cadeia alimentar. Esta cadeia começa com a transformação das folhas e frutos em pedaços menores, feita pelos caranguejos. Esses pedaços servirão de alimento a pequenos animais, que por sua vez alimentarão aves e peixes maiores que serão consumidos pelo homem. Outra parte destas folhas e frutos é decomposta, principalmente por bactérias, fornecendo nutrientes para o manguezal, podendo também serem transportados para o mar, tornando-o mais produtivo. O manguezal desempenha importantes funções ecológicas. O emaranhado de raízes do manguezal captura e estabiliza os sedimentos, formando uma barreira física natural contra os mecanismos de erosão marinha gerados por ondas e marés, promovendo uma estabilização da linha de costa. As raízes atuam ainda retendo os sedimentos carreados pelos rios e terras vizinhas. Outra função ecológica bastante importante está no fato de que renovam grande parte da fauna marinha, atuando como berçário, fonte de alimento, proteção e moradia de diversos animais. Todas essas condições tornam o manguezal um dos ecossistemas mais produtivos do mundo, fornecendo alimentos a uma parte significativa da população. Além de contribuir como fonte de renda para as populações que sobrevivem da pesca e da extração dos recursos pesqueiros, sendo os principais responsáveis pela produção de pescado das regiões onde estão situados. Possuem também valor cultural, pois asseguram a produção da comida típica capixaba, que é baseada nas muquecas e torta capixaba, feitas com diversos tipos de peixes e mariscos. Nessa cadeia produtiva estão inseridos pescadores, os catadores de caranguejo, as desfiadeiras de siri e as paneleiras, pois para confeccionar as panelas, onde se fazem as delícias capixabas, elas utilizam o tanino, que é retirado da casca do mangue vermelho. Apesar da grande importância dos manguezais, eles ainda vêm sendo destruídos em todo o litoral, estando sujeitos a impactos decorrentes da sua ocupação desordenada e do seu uso inadequado. Dentre eles, os mais comuns são invasões, desmatamentos, aterros, depósitos de lixo, descarga de esgoto, urbanização e pesca predatória. Tudo isso traz grandes prejuízos para a economia da região e agrava os problemas da população que vive do manguezal. Na Baía de Vitória, os impactos vêm sendo amenizados através das ações de fiscalização e de educação ambiental realizadas pelos órgãos responsáveis. A pesca predatória é o principal problema enfrentado, pois ocorre ilegalmente a pesca de balão, rede de malha fina,
que captura alevinos e não seleciona o pescado. O caranguejo também é capturado com utilização de artefatos inadequados, como a redinha. As leis que o protegem muitas vezes não são respeitadas. No período de outubro a novembro, ocorre o defeso, época em que o caranguejo troca seu casco, permitindo seu crescimento. Ele se prepara para a muda, fechando sua toca. Ao perder o casco, ele fica com aspecto mole e leitoso. Por ficar vulnerável, é proibida sua captura. De janeiro a abril, durante as luas cheia ou nova, ocorre o fenômeno da andada, que determina o período reprodutivo, onde os machos e fêmeas saem de suas tocas e andam pelo manguezal para acasalar. Após 28 dias, as fêmeas voltam a andar para fazer a liberação das larvas. Tanto no defeso como na andada, fica proibido a captura, comercialização, beneficiamento e transporte desses animais, segundo legislação federal. A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, desde 1997, vem realizando campanhas educativas e de fiscalização nesses períodos, a fim de garantir o cumprimento da legislação e a proteção da espécie. O Programa de Educação Ambiental com vistas à proteção dos manguezais inclui ações através de projetos, atividades de caráter educativo junto às escolas do município, à comunidade de seu entorno e às populações tradicionais, além de campanhas voltadas a toda a população de Vitória, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para assumirem suas responsabilidades com este ecossistema, de grande importância para o equilíbrio ambiental, para a sobrevivência de inúmeras famílias e para a preservação do processo cultural capixaba e da biodiversidade da região. Seja cidadão. Proteja o manguezal. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. A felicidade, como a morte, é como um concurso milionário da TV. Existe um globo infinito, com bilhões de bolinhas, girando em algum lugar. A cada instante uma deusa retira o número que pode ser o meu.
Videomaker de volta e nós estamos entrevistando o diretor de O Manguezal, Clóvis Mendes. Clóvis, como é que foi fazer imagens na natureza, já que na natureza nada é programado? A primeira coisa no caso desse documentário é você ter acesso à tabela da maré, né? Que tem coisas que você só pega com maré baixa e tem coisas que você só pega com maré alta. Aham. E também o próprio acesso dentro da reserva do manguezal, né, para você caminhar por cima das raízes e tudo, então você tem que estar sintonizado com isso e também contar com uma boa luz, né? Com certeza. Que no tempo não esteja fechado e nem chovendo, né? Nós tivemos alguns imprevistos, porque na época que nós filmamos a diferença da maré alta para a maré baixa, ela não era muito significativa, então nós tivemos que aí retardar um pouco as gravações. Algumas vezes também que se pensava em filmar determinada espécie e não encontrar, então tem que voltar lá, também, né? Porque o caranguejo, o caranguejinho, a aranha, ninguém avisa que vai aparecer, né? Que na verdade é uma vida muito rica no mangue, né? Então você tem que estar atento a isso também. Mas é interessante porque você faz um trabalho assim bem à vontade, porque você está na natureza, bem natural. Tem algumas partes aí do nosso manguezal aqui da Grande Vitória que a água é bastante limpa, então você pode dar um mergulho. Pegar os peixes. Pegar peixe não dá, mas não, dar um mergulho, esperar melhorar a situação ou aparecer alguma coisa que seja interessante. O visual é muito bonito do entorno todo da ilha. Nós passamos quase que 2 semanas todo dia de barco visitando determinadas partes do mangue, né? Fizemos uma parte aérea também da reserva do Lameirão, né? Que é a principal reserva de manguezal da Grande Vitória. Mas é super legal, uma equipe também legal, nós estávamos acho que em 8 pessoas, tinha um assistente, tinha o câmera, tinha um assistente, tinha o piloto do barco, tinha a menina que fazia produção, então... Nossa, equipe, uma equipe grande. Que bom, que bom. Clóvis, o vídeo foi feito para a Prefeitura Municipal de Vitória na época do governo Vitor Buarques, né? Só que o processo de criação era seu. E como foi fazer um trabalho que era seu, processo de criação sua, né, direcionado para um cliente? No caso, na verdade foram uma série de 8 vídeos ligados à questão ambiental. Daí, pelo fato de ser biólogo, eu sugeri isso porque em conversa com algumas pessoas da área técnica também, da Secretaria de Meio Ambiente, utilizava muito material de São Paulo, Rio, para trabalhar a questão da educação ambiental nas escolas municipais. Eu falei, por que a gente não procura fazer esses temas aqui com a nossa realidade? O aluno então vai conhecer, vai ver a realidade próxima dele, então vai trazer a realidade para ele, né? Em vez de ele ficar vendo o mangue lá do Rio de Janeiro, a poluição do Rio de Janeiro, a Mata Atlântica do Rio de Janeiro, a gente fazer uma série. E o projeto foi aceito, então nós fizemos, levantamos 5 temas inicialmente, depois apareceram mais 3, e pela minha formação eu fiquei com a incumbência de escrever o roteiro. Lógico que eu tive que consultar também algumas pessoas mais especializadas em determinadas áreas, né? E algumas foram professores na minha época de faculdade, de universidade, outros são amigos que a gente fez ao longo da vida e que formaram em outro centro de pesquisa, mas que estavam trabalhando aqui no estado também, né, para ajudar nessa parte de roteiro, principalmente, né? E fora isso, a concepção da imagem, o ritmo, a narração, isso tudo eu definia no processo final do roteiro, né? Então, foi uma coisa que quase que natural. Não teve problemas em aceitação, porque estava dentro do contexto já esperado. Tanto é que a aceitação foi tanta que tantas escolas da Prefeitura de Vitória, quanto as escolas da Grande Vitória e escolas do interior. Eu tive a oportunidade de viajar por algumas cidades do interior e chegando lá encontrar vídeos que eu fiz para a Prefeitura aqui.
Coisa lá boa. as professoras utilizando os vídeos. Na época nós fizemos um sobre o mangue, fizemos um sobre a poluição do ar, fizemos um sobre a poluição dos carros, fizemos um sobre a Mata Atlântica, fizemos um sobre a água, um sobre a bacia do rio Santa Maria Jucu, que abastece aqui. Filmamos desde a nascente até a foz aqui em Vitória, mostrando todos os problemas que a bacia tinha e né? toda a riqueza que ainda possuía. Que possuía, que poderia, e o que poderia ser, que tinha que ser melhorado, melhorado, trabalhado. Então, foi natural. Foram 2 anos assim, bastante intenso. Nessa época eu prestei esse serviço para a Prefeitura Municipal de Vitória e acho que foi tão positivo que depois eu fui contratado novamente pelo governo do estado para fazer também uma série de filmes ligados à questão ambiental também. Para esse atual governo? Não, foi na época de, acho que Max Mauro. E aí eu viajei, fizemos documentários sobre várias reservas estaduais, Duas Bocas, Forno Grande, Itaúnas, Setiba, enfim, uma série de documentários também ligados ao meio ambiente. O Almir Bressan era o secretário de meio ambiente, foi meu colega de turma também, então fluiu naturalmente. Então devo ter aí uns 25 vídeos ligados à questão ambiental. Que bom. E Clóvis, a gente sabe que em 15 anos a inovação tecnológica ela muda, né? E acontece. Hoje em dia, em um ano. E para você, como é que foi essa mudança em 15 anos? Já que você teve essa experiência de 88 e agora refazendo os recursos tecnológicos, como é que foi? A mudança, embora não pareça, mas ela foi bastante significativa. Tanto parte de captação, né, as câmeras, né? Hoje você tem câmeras bem pequenininhas, mas com uma resolução muito boa. A questão das ilhas também de edição, antes a gente editava com ilhas lineares, então você tinha que uma série de limitações. Hoje você tem ilhas não lineares, são todas via computador, digitais, né? E te dá uma opção também melhor de recursos e também de trabalho, né? Então a tecnologia a questão da internet também. Hoje você, por exemplo, pode ter acesso a uma série de imagens a nível de banco de imagens que algumas empresas vendem, né? Que você pode trazer isso via internet sem necessariamente gastar para produzir. Nossa, que bom. Então, a tendência é sempre isso estar avançando, né? Cada vez mais, Mas né? Tanto é que esse documentário específico, a primeira versão dele foi toda feita em Super VHS. Super V. E agora não, nós já fizemos em Betacam, entendeu? E edição também não linear. Nossa, que coisa boa. Clóvis, infelizmente chegamos ao fim do nosso Já? programa. Já! Eu agradeço a sua presença em nosso programa, espero que você volte mais vezes. Tá bom. E para você de casa, se tiver alguma sugestão para dar em nosso programa, é só entrar em contato com a gente, videomaker@faesa.br. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo programa. Uma boa noite.